Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre as 10 leituras do mês de fevereiro. Confesso a vocês que fevereiro foi um mês que me surpreendeu muito porque eu realmente não imaginava ler a quantidade que eu li, ainda mais por ser um mês mais curto, né? Mas acabei fazendo excelentes leituras e hoje eu vou comentar um pouquinho sobre elas com vocês. Lembrando, antes de mais nada, que meu link da Amazon tá aqui embaixo. Comprando por ele, vocês me dão uma pequena comissão, não pagam nada mais por isso e me ajudam a investir no canal. E lembrando também que o link da minha lojinha da Shopee se encontra aqui embaixo. Lá vocês encontram livros de desapego, post-its, pra combinar com a cor da capa do livro de vocês, marcadores, enfim, tem bastante coisa lá, vale a pena dar uma passada. Agora chega de enrolação e bora falar das leituras. E a minha primeira leitura do mês foi A Menina no Escuro, da Kerry Maxton. Eu comentei sobre esse livro já em um vídeo específico sobre ele, vou deixar aqui nos cards, vão lá conferir. Mas já adianto que é um thriller psicológico muito interessante, que eu gostei muito e que tem uma pegada bem diferente. Incrível pra quem quer começar a ler o gênero. Então assim, vão lá conferir o vídeo, mas recomendo bastante. A minha segunda leitura do mês foi O Fim, da Fernanda Torres. É o segundo livro daquele projetinho de 12 livros para 2023, onde eu tô sorteando um por mês. E eu gostei demais dessa leitura. Eu fiz um vídeo comentando sobre ele no Instagram e no TikTok. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser conferir. Mas, ao contrário do que eu acreditava que era um livro de crônicas, na verdade não é. Aqui a gente tem a história de 5 amigos que são bem politicamente incorretos, que são pessoas bem características da geração deles mesmo. E a gente vai acompanhar a morte dessas pessoas. E através da morte dessas pessoas, a gente vai conhecer um pouco mais da vida deles, das pessoas que passaram pelo caminho deles, que foram tocadas de maneira positiva ou negativa pela presença deles. A gente começa com o último que morreu e vai voltando então a história até o primeiro, que é o Cio. Eu gostei bastante da leitura, me surpreendeu muito. É uma leitura muito diferente do que eu estou acostumada, que a gente tem fluxos de consciência, então desses personagens bem errôneos, bem reais. E a cada novo personagem que ia surgindo, né, que foram tocados pela vida dessa pessoa, era muito interessante, porque eles se viam de uma forma e às vezes o ex-cônjuge ou o cônjuge viam de outra. E você vai montando esse quebra-cabeça, sabe? E é muito, muito, muito bacana, gostei bastante. E eu vou deixar o link do vídeo pra vocês irem conferir um pouco mais sobre esse livro. E a minha leitura seguinte foi com a Aline, foi uma leitura conjunta, então, do É Isto um Homem, do Primo Levi. E aqui a gente tem um relato sobre a Segunda Guerra, não ficção, que vai contar o que o Primo Levi passou nos campos de concentração, o que ele viu por lá, a visão que ele tinha, e no final a luta por sobrevivência, porque quando os nazistas abandonam os campos de concentração, que eles começam uma marcha para esvaziar esses campos, eles deixam para trás os doentes. E essas pessoas que estavam doentes, que estavam sendo tratadas, elas continuam sua luta por sobrevivência para tentarem aguentar mais um dia, para que o socorro chegue. E eu sabia que esse livro trazia isso no final, eu já tinha lido algumas resenhas, e apesar de ter me emocionado com o livro todo, porque é um relato muito forte, como todos os relatos da Segunda Guerra, né? O final dele me tocou muito. Eu acho que por eu não conhecer a perspectiva dessa luta por sobrevivência nos dias finais, como cada um, mesmo estando bem debilitado, cuidava um dos outros, ou tentava ao menos, e sério, assim, foi uma leitura muito forte, muito contundente, é um relato extremamente necessário. E assim, apesar da narrativa ser um pouco mais lenta, porque né, é um relato e tudo mais, ainda assim vale muito a pena ler e ir lendo aos poucos, porque apesar de ser uma leitura muito forte, muito triste, é extremamente necessária, né? Então, recomendo demais essa leitura, gostei bastante. Bem, a minha leitura seguinte foi uma leitura que eu alternei entre ler e ouvir o audiobook enquanto eu caminhava, que foi a última parada da Cassie Maxton. E, gente, que livro amorzinho, gostoso de ler. Sabe quando você pega um livro pra ler e ele tem personagens incríveis, muito bem construídos, tem várias referências a culturas que você adora, tem muito de representatividade, tem uma escrita que envolve, que faz com que você se apaixone pelos personagens. Pois é, tudo tá aqui em Última Parada. Nós temos aqui uma garota que nunca se encaixou muito bem no mundo, ela tem suas questões com sua mãe e ela se muda para Nova York e ela vai conhecer uma garota toda diferente, toda descolada, que parece uma punk dos anos 70, num vagão de metrô.
E ela vai ter que ajudar essa garota porque ela tá ali presa no tempo, espaço, enfim. É muito gostoso. Os amigos da Aug, que é a nossa protagonista, são sensacionais. A Jane, que é essa menina que fica no metrô também, é uma personagem incrível, que vai trazer um pouco da história, né, da luta das pessoas LGBTQIAP+, para conquistarem o seu espaço, para serem respeitadas. Ela viveu numa época de muita luta e ela fazia parte dessas lutas. Então, foi um livro assim que ele trouxe diversão, ele trouxe cultura, ele trouxe um pouquinho de história e um casal apaixonante, porque a Jane e a Aug são incríveis assim. Eu amei muito esse livro, me diverti muito ouvindo, porque a narração do audiobook que a Companhia das Letras me mandou é muito boa, tá disponível no Google Play Livros. E sensacional, gente. Leiam Kerr Maxton. Eu já tô louca pra ler outra coisa dela, porque a escrita da autora é incrível. Bem, e a minha leitura seguinte foi de uma autora que eu adoro, que é a Lucinda Riley, que foi A Luz Através da Janela. Esse livro aqui ele é um relançamento, ele foi lançado inicialmente pela Novo Conceito e agora foi relançado pela Arqueiro ano passado com esta capa nova belíssima. E mais uma vez, Lucinda Riley entregou uma história construída entre passado e presente que envolve o leitor, que cativa e que é extremamente interessante. No presente, na verdade mais ou menos ali em 1990, a Emily, que é a nossa protagonista, ela perdeu a mãe, a família sempre foi muito abastada. O pai era mais velho, já tinha falecido há algum tempo, a mãe e ela sempre tiveram algumas questões. E ela tá ali tentando entender quem é ela naquele momento, o que ela vai fazer. Ela, ao contrário da mãe, que era uma socialite, se tornou veterinária e ela gosta muito de trabalhar, ela gosta muito de viver na simplicidade dela. E é isso que ela acaba conhecendo um homem muito estranho, que vai cruzar o caminho dela e que vai começar a ser um tanto quanto invasivo. E a vida deles vai se relacionar de uma forma que pra entender vocês vão ter que ler, porque senão eu vou dar spoiler. Em 1943, que é a segunda linha temporal desse livro, a gente tem a Constance. A Constance ela é uma mulher que ela vê o marido dela indo pra guerra, ela acaba sabendo que ele tá desaparecido, ela fica muito preocupada e ela resolve tentar fazer a sua parte para acabar com aquela guerra. Então ela vai se inscrever para ser uma espiã, para ser mandada para França, para que ela possa fazer sua parte. Algumas coisas acontecem antes dela ir, ela já chega meio atordoada em Paris, e os planos iniciais dela vão por água abaixo e ela acaba se envolvendo com uma família abastada, onde o patriarca, né, de certa forma, ele tá envolvido com os nazistas, mas fazendo jogo duplo. E é a partir dessas duas linhas temporais que a gente vai ver essa história se entrelaçar e se desenvolver, e sim, a personagem do futuro e a de 90, né, e a do passado vão ter uma relação, a história delas se cruzam, eles têm pessoas em comuns em suas vidas, e assim, simplesmente genial. De início, eu imaginava que a história delas iriam se cruzar de uma forma bem diferente, mas a autora soube fazer de uma forma muito surpreendente, eu gostei demais, me emocionei muito com esse livro. Os personagens são incríveis, muito bem construídos. Tem uma parte aqui durante a Segunda Guerra que eu fiquei muito tocada com a história, com as histórias, na verdade, porque são várias histórias muito bonitas. E acontece uma coisa com uma personagem que eu amei, que eu fiquei com o coração partido. E, enfim, amei muito essa leitura, é incrível. E eu só quero deixar aqui um aviso de gatilho, porque nós temos cenas de estupro e de violência nesse livro. Mas sensacional, recomendo muito. Uma leitura, assim, que é uma das minhas favoritas dessa autora. A minha leitura seguinte foi Antes de Partir, do Charlie Donlia, que é a estreia do autor no gênero de romance. E eu gostei demais de conferir a trama dele. Aqui a gente tem o Ben, um homem que tá fazendo uma viagem de avião e ele tá escondendo um segredo da esposa e ele recebeu um ultimato de que se ele não contasse pra ela o que estava acontecendo, essa pessoa iria contar. Mas o avião do Ben cai e estão todos desaparecidos e são dados como mortos. Por outro lado, a gente tem a Abby. A Abby é uma mulher que ela e o Ben são casados há bastante tempo, eles passaram por uma perda muito grande que a marcou muito. E o Ben, nesse período em que ela sofreu essa perda, ele foi o grande apoio da vida dela. E agora ela perde o Ben de forma abrupta e ela vai ter que aprender a lidar com sua vida.
Em contrapartida, a gente tem o Joel, que é um homem que vai cruzar a história da Abby mais pra frente, assim, da história, que também carrega suas marcas do passado, que também carrega seus arrependimentos, seus medos, e a história dessas pessoas todas vão se cruzar ali durante o caminho. E, gente, é um livro tão bonito, tão delicado, que me levou pra um lugar que eu não imaginava, que, assim, por mim o Charlie pode continuar escrevendo suspense e escrever muitos outros romances, porque ele é sensacional, a escrita dele enreda, envolve, ele sabe construir os personagens, ele sabe a forma de cativar o leitor, sabe? Eu gostei muito dessa leitura, recomendo. E também comentei um pouquinho mais sobre ela no Instagram, também vou deixar aqui embaixo caso vocês queiram conferir. Mas assim, estreia de Charlie Donlia nos romances, muito mais que aprovada, já quero mais romances dele também. E a minha leitura seguinte foi a HQ Apaixonante Arlindo. Eu já tinha recebido essa HQ pela NetGalley, da Companhia das Letras, mas depois a HQ acabou ficando gratuita durante a semana das HQs, eu acho que é isso mesmo, e eu acabei pegando, e gente, eu só abri pra dar uma olhadinha, assim, pra ver os desenhos e tudo mais, e terminei apaixonada, porque é uma história linda sobre um garoto que ele é gay e ele vive numa cidade do interior, no Nordeste, e ele vai estar mostrando ali pra gente a questão das descobertas, dos primeiros amores, da autoaceitação, das relações familiares, do amor próprio, e tudo isso numa história que é construída ali com vários personagens entre núcleos familiares e de amigos e de escola, cheio de referências dos anos 2000, que quem viveu essa época e que era apaixonado por ela vai se identificar muito e vai ficar encantado. A sensibilidade como essa HQ foi criada, as temáticas trazidas, a forma como é abordada no meio familiar, é tudo muito incrível, eu fiquei apaixonada. E eu ainda não tenho um exemplar físico, mas comprarei porque vale a pena, assim. É uma HQ incrível, apaixonante. Quem não leu ainda, leia. Sério, é incrível. A minha leitura seguinte foi Noivas em Fuga, da Tessa Dare e da Christine Caldwell, acho que é assim que fala. E eu comprei esse livro por conta do conto da Tessa Dare, porque eu sou apaixonada pela escrita dela, eu acho que tudo que ela escreve me envolve muito. E aí, acabou acontecendo do conto dela não rolar tão bem pra mim. Eu achei muito superficial, eu achei que não desenvolveu em nada os personagens, o que ela queria passar. E mesmo sendo um conto, eu acho que tem que rolar um desenvolvimento, sabe? E o conto dela, infelizmente, não funcionou tão bem. Ao passo que o conto da Christie, que eu não conhecia a escrita e que eu não estava muito curiosa em relação a ele, acabou me ganhando muito, muito mesmo, assim. Foi um conto simplesmente sensacional. No primeiro conto da Tessa, a gente tem uma moça que perdeu o irmão. Ela sempre gostou muito do melhor amigo do irmão dela, e ele prometeu protegê-la. E é isso que ela é abandonada no altar e ele resolve fugir com ela para eles se casarem, para ela não ficar mal vista. E aí os desdobramentos do conto vocês vão descobrir quando vocês lerem, nem posso falar muito porque é muito curtinho. E da Christy Cadwell, a gente tem um Amigos de Infância. Ele é um nobre, ela era filha de um comerciante, se eu não me engano, e os dois, assim, sempre se deram muito bem, ele sempre foi apaixonado por ela. Os dois se casam em um ímpeto, assim, só que algo acontece que ela vai embora. Ela vai embora e fica desaparecida. E ele vai atrás da esposa dele anos depois pra encontrá-la e pra entender o que aconteceu e talvez pra reconquistá-la. E esse conto foi incrível, eu amei muito. Assim, o livro ficou 50%, 50%, mas eu acho que pelo conto da Christie vale a pena dar uma chance. E a minha leitura seguinte foi 1903, que vai contar a história do George Royal, ou do Eric Blair, como vocês preferirem, que é o nome real do George Royal. Nunca saberia que era um pseudônimo, mas tudo bem. E ele é escrito e ilustrado por Pierre Christine e Sebastian Werder. E ele vai contar a história, então, do Eric / Jorge desde quando ele era criança, as profissões todas que ele passou, a forma como foi a educação escolar dele, como ele se envolveu em várias causas, trabalhou em vários lugares, até o momento em que ele começa a escrever e, posteriormente, quando ele assume o pseudônimo de George Orwell. Claro, né? É uma HQ, então, assim, a biografia ela é mais reduzida, ela traz um compilado do que foi a vida do Orwell, não traz exatamente tudo com detalhes, mas para quem quer conhecer um pouco da vida do autor, um pouco do momento em que ele criou suas obras-primas,
como ele se tornou quem se tornou, como ele conquistou essa visão política dele e tudo mais. Vale muito a pena dar uma chance pra HQ. Eu gostei muito. Eu achei os traços muito bonitos. Aqui, ó, são alguns deles. E em algumas partes, por exemplo, quando ele lança aqui a Fazenda dos Animais / Revolução dos Bichos, vai ficando colorida, sabe? E eu gostei muito do projeto gráfico, gostei muito como a história do Warren nos foi apresentada. E eu recomendo muito a leitura para quem quer conhecer um pouquinho mais do autor, um pouquinho mais da criação das suas obras. Futuramente quero ler uma biografia mais completa dele para conhecer um pouco mais a fundo. A minha última leitura do mês foi A Pediatra, da Andrea Del Fuego. E foi um livro pro Clube do Livro de Barbacena que, assim, me surpreendeu muito. É um livro que eu já tinha recebido da NetGalley também, vou deixar a capa aqui pra vocês. Mas eu ainda não tinha dado uma chance. E aí a gente resolveu escolher esse livro pra ler e eu fiquei chocada e surpresa. É um livro construído em fluxos de consciência, onde a personagem é uma pediatra que se tornou pediatra porque o pai já era pediatra, então porque era o caminho mais fácil, o caminho mais lógico. Só que ela não tem dom nenhum pra ser uma pediatra, porque ela nem gosta de criança. E ela é aquela personagem que ela tem uma construção meio de anti-heroína e que ela é completamente fora da casinha. Mas assim, ela é totalmente fora da casinha porque a gente acompanha os pensamentos dela, a gente tá dentro da cabeça dela. Porque muitas das vezes as coisas bizarras que ela pensa, ela não externaliza essa palavra? Eu acho que é. Enfim. E foi uma personagem, assim, muito controversa, que nós chegamos à conclusão no Clube do Livro que ela se parece muito com a Nazaré Tedesco, porque ela é aquele tipo de personagem controversa que, ao mesmo tempo, ela é uma personagem que prende o leitor, sabe? Que você quer saber qual vai ser o próximo passo, qual vai ser a próxima coisa bizarra que ela vai fazer. E a história vai ganhando diversos rumos e eu gostei demais da leitura, assim. Eu não falei muito sobre o que é o livro além dessa personagem, dessa questão dela de ser pediatra e não ter dom para ser pediatra, porque pra mim foi tudo uma grande surpresa e eu acho que boa parte da graça do livro é justamente você ter essas surpresas, você ir percebendo até onde ela pode chegar. Foi uma leitura sensacional. Leiam, por favor, leiam esse livro. E bem, pessoal, é isso. Essas foram as minhas leituras do mês de fevereiro. Espero que vocês tenham gostado de conferir. Me contem aí embaixo se vocês já leram algumas, se têm vontade de ler, vamos conversar, ok? Eu vou ficando por aqui, deixo aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem, vale a pena dar aquela conferida. Um grande beijo e até o próximo vídeo.